Um santo gera santo. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Por que eu escolhi esse versículo para iluminar? Exatamente porque, ao fazermos a experiência dos carismas, dos dons carismáticos, nós percebemos que isso que o próprio Espírito Santo iluminou o autor sagrado a escrever é por experiência a ação do próprio Espírito. Deus sabia muito bem que o ser humano, nascido para ser dependente, não dependente no sentido negativo, a dependência como uma doença, como alguém incapaz. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é criado para ser dependente de Deus. Por isso Deus prepara-lhe o melhor. É espetacular o livro do Gênesis, quando mostra Deus fazendo um jardim. Vocês imaginam que jardim não deve ter sido esse? Para ali colocar o homem e a mulher. O autor sagrado é um poeta, ao nos contar que Deus, quando fez a mulher e foi apresentá-la ao homem, realizou isso num jardim. O mais belo jardim, aliás, era um jardim espetacular, um jardim imenso e fabuloso, regado por 4 rios, com as mais lindas e maravilhosas flores que o próprio Deus, e que Jesus mais tarde confirmou que o Pai é agricultor, o próprio Deus cultivou essas flores. O ser humano nasceu para ser dependente de Deus, uma dependência amorosa de um Deus que vinha no final da tarde passear com o ser humano por aquele imenso jardim. E era Deus que vinha até ele, criado por amor e para o amor, para que pudesse refletir, experienciando esse amor do Pai, do Filho e do Espírito, amor que extrapolou o coração de Deus, amor que impregnou a criação com a força e a ação do Espírito. O ser humano, nascido para ser dependente de Deus, nasceu também para ser a santa, sarada dependência um do outro, o reconhecer-se um no outro, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Do mesmo jeito que Deus se reconheceu no ser humano. Que coisa linda! O capítulo 1, versículo 31 do Gênesis, diz que Deus contemplou a sua obra quando fez o ser humano. E porque contemplou, viu que tudo era muito bom. Deus, ao olhar para o ser humano, mas não um olhar assim, como quem olha e não vê direito, ao contemplar, Deus parou, feito o Padre Jonas ontem, diante dessa milagrosa imagem de Nossa Senhora. Deus contemplou, Deus olhou o ser humano, o homem masculino, mulher, o feminino, masculino e feminino. Deus olhou em cada detalhe, Deus contemplou, Deus observou o seu jeito, o seu olhar, a sua postura, a sua expressão. E Deus se enxergou, contemplar. Deus viu que o ser humano, o homem e a mulher, no jardim do paraíso, eles eram recortes de Deus. Eles reproduziam Deus. E Deus vibrou de alegria. E Deus pulou de alegria. Por isso também o ser humano, ao se olhar, enxergava o próprio Deus.
O homem olha para a mulher, essa sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Do mesmo jeito que um dia o anjo desceu e foi a Nazaré, encontrou essa menina, e o anjo olhou para ela, disse: ave, plena de graça, caríssima. Graça é carisma, é Eucaristia, é cara. Deus olhou para ela e falou: essa é a minha cara. É a minha cara no sentido de caríssima, é a minha cara no sentido de agraciada, mas é também a minha cara, como nós em português usamos. Deus olhou para Maria e se enxergou em Maria. Por isso que o anjo não chega saudando: Maria, você é cheia de graça. Deus se achou em você. Deus se reconheceu em você. Deus contemplou você. E por isso Deus está feliz, porque olhando para você, Ele vê que você é o melhor do ser humano. E por que é o melhor do ser humano? Porque é repleta, plena, é tão repleta que transborda, que flui de todo o seu ser o óleo do Espírito, o mel adocicado da palavra, o sal que tempera, que conserva, que destrói a geleira, que transforma. O ser humano nasceu para viver nessa dependência. Essa dependência é fruto da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa dependência amorosa. Mas, por ser livre, e se não tivesse criado o ser humano livre, Deus não seria livre, e Ele é livre. Cria o ser humano livre. Só na liberdade absoluta existe o amor. O amor é consequência da liberdade, não se ama por obrigação. Esse ser humano livre não quis mais viver no jardim de Deus. Quando escutou os passos de Deus, se embrenhou na mata. Ah, que diferença entre um jardim preparado pelo Criador e uma mata cheia de espinhos, de galhos. Foi lá que o ser humano se escondeu. E pior, estava nu, portanto, ferido, machucado, tentando se cobrir com umas folhinhas de figueira. O ser humano que nasceu para uma dependência amorosa, dialógica com Deus, acaba tornando-se escravo do pecado. E essa escravidão veio acentuando-se de uma forma cada vez mais absoluta. Tal como a dependência no sentido negativo, de alguém que usa droga, de alguém que usa antidepressivo, de alguém que é viciado em sexo, em dinheiro, ou seja lá no que for, cada vez precisa mais. A tolerância cada vez você precisa de mais droga, de mais dinheiro, de mais prazer, de mais poder para satisfazer as necessidades que agora foram criadas num círculo vicioso. O ser humano chegou, portanto, à sua dependência total, aonde perdeu toda a liberdade, inclusive perdeu a liberdade de voltar para Deus, já que o encardido é aquele que toma uma decisão absoluta contra Deus, por isso definitiva. O ser humano, quando vai seguindo-o nessa escravidão, ele também não tem outra forma de voltar, a não ser que faça uma experiência do próprio Deus. Então isso que nós lemos aqui, não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende a palavra, mas não se atém, não consegue permanecer grudado nela. Esse é o ponto de partida para que a palavra de Deus, que tudo criou, faça-se gente no sim de Maria, aquela cara do Pai, e fazendo-se gente, desce ao nível da nossa dependência mais profunda, chegando ao fundo do abismo, a mansão dos mortos, para matar com sua morte a morte que nos matava.
a plenificação dessa obra, essa obra redentora do Filho, co-redentorada por Maria, essa obra chega à sua plenitude quando Jesus deu o Espírito. A igreja primitiva, numa tarde de domingo medrosa e trancada, a presença do ressuscitado, que sopra sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Jesus, palavra de Deus feito gente, quer perpetuar-se na história humana, nessa história de libertação, fazendo aquilo que ele se tornou, palavra que se fez carne, o verbo encarnado, a palavra de Deus que habitou entre nós, e que Jesus rezava quando ele pedia agora, que quando ele voltasse para o coração do Pai, voltando para a glória que ele havia deixado de lado por amor da humanidade, naquele processo que ele se despojou por completo, não se apegou à sua divindade. Agora ele diz que ao voltar para o Pai, ele mandará o outro Paráclito, aquele que é o defensor, aquele que vai ser capaz de se colocar à nossa frente para nos defender, e que aí iria acontecer em nós aquilo que acontecia no coração da Trindade. O Pai e o Filho, pelo Espírito, habitariam em nós. Isso é um absurdo, isso é um disparate. Pois para que Deus possa habitar em nós, morar em nós, é preciso que pela força do Espírito Santo, a redenção oferecida, dada, celebrada, concretizada por Jesus, seja assumida por cada um de nós. O Espírito Santo em nós vai plenificar essa obra redentora, essa obra salvífica de Jesus, porque do contrário, nós permaneceremos escravos. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele as compreende, mas não se atém a elas. Se há uma realidade que essa palavra se aplica de modo absoluto, o tempo em que nós vivemos é o tempo da necessidade absoluta da força, da ação, da efusão dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Porque o homem moderno, com sua falsa ciência, quando acha que ciência explica tudo, acabou tornando-se escravo de si mesmo, escravo de sua autossuficiência. E dentro da igreja, até mesmo aqueles e aquelas que se tornaram escravos de uma fé racionalizada, de uma fé que é muito bem explicada, que é compreendida, como o texto diz, mas que não tem a capacidade de ater é grudar. O mundo moderno está empanturrado de teorias, e quantas vezes, por não deixarmos nos conduzir pelo Espírito Santo, por não permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, e o Espírito Santo não atuará em nós e nem através de nós, se não lhe dermos absoluta liberdade. Quantas e quantas vezes, por causa dos nossos pecados, dessa fé secularizada, materializada, dessa falsa ciência, nós deixamos de ser canais dos milagres que o Espírito quer, e mais do que quer, precisa realizar na igreja e pela igreja realizar no mundo, para que esse mundo se transforme e saia dessa medonha e pavorosa escravidão, essa dependência que hoje atinge jovens, adultos, idosos, crianças, homens, mulheres, sacerdotes, religiosos e até senhores bispos. Nós precisamos de um salto, e João Paulo II tem sido o maior profeta
do milagre que a igreja conheceu. Vou repetir. João Paulo II tem se transformado no maior profeta do milagre que a igreja e o mundo já conheceu em todos os tempos da sua história. Nenhum outro santo padre, e nem todos eles juntos, canonizaram e beatificaram tantas pessoas feito João Paulo II. João Paulo II entrará para a história. E nós sabemos, o processo de beatificação e de canonização exige-se no mínimo, exige-se pelo menos 2 milagres. Mais do que isso, milagres que têm que ser cientificamente comprovados. É a igreja que se submete à ciência. E se nesse rigor tão grande, inclusive com todos os apetrechos tecnológicos que existem hoje, mostrando ao mundo via internet, porque o Santo Padre e o Papa não esconde nada. João Paulo, produtor de santos. Primeiro, a pessoa santa enxerga santo. A pessoa que acredita em milagre enxerga o milagre. A pessoa que experiencia o milagre testemunha o milagre. Por ser um homem mergulhado no poder do Espírito Santo, de uma devoção filial esplendorosa a Nossa Senhora, João Paulo respira milagre e testemunha, e por isso ele vai para o mundo inteiro. O homem que mais percorreu esse mundo, desde o dia 16 de outubro de 1978, que também foi um milagre. Aquele homem que veio daquele país sofrido, e foi esse homem assumir a missão de Pedro, e a igreja começou um processo de mudança, inclusive especialmente aqui na nossa América Latina. A igreja da América Latina estava caminhando para um rumo, hoje se entende, era uma reação, mas toda reação ela é rancorosa, era uma reação rancorosa às ditaduras que infernizavam a América Latina, e que tinham para isso, como arma para defender essas ditaduras, o medo do comunismo. Era a luta do comunismo versus o capitalismo. Então, para nos defender do comunismo de fora, instalou-se um comunismo muito pior aqui dentro. E era um comunismo que tinha uma filosofia barata, mas muito atrativa, baseada numa falsa sociologia, numa leitura superficial de Karl Marx, naquele sonho utópico e superficial de Ernesto Che Guevara e tantos outros. Pois a primeira grande mudança que João Paulo fez foi nos rumos da igreja da América Latina, mudando a conferência de Puebla, que só foi se realizar em 79. E surpresa da surpresa, ele não mandou uma mensagem para abrir a conferência, como havia acontecido em Medellín 11 anos antes e no Rio de Janeiro em 55. Ele foi lá, e lá, aos pés da Virgem de Guadalupe, ele consagrou a América Latina a Nossa Senhora Mãe de Deus, a estrela da evangelização na América Latina, e deu esse rumo novo para a igreja, e não nos deixou de fora. Julho do ano seguinte, ele estava aqui. Que emoção ouvir de norte a sul desse país a benção, João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz, seja bem-vindo e abençoa este povo que te ama.
Que coisa maravilhosa, ele tão pertinho daqui em Aparecida. Que visão linda, todos os jornais e revistas, inclusive de ateus, de tantas religiões, tinha que mostrar nas suas primeiras páginas aquele homem de branco caminhando no meio de milhares de pessoas, aquelas cadeiras de rodas enfileiradas, o povo de Deus desse país, os leprosos, os operários, os grandes, os pequenos, a igreja ganhava uma nova força, inclusive vocacional. Quantos jovens tiveram a coragem, eu fui um deles, a coragem de a partir daquilo pensar seriamente, dar um rumo novo para a sua vida. E ele voltou a esse país e proclamou, e eu estava feito um bobo, molhado por dentro e por fora, porque tomei chuva o tempo todo. Eu estava na primeira fila. Aquela missa que eu celebrei com ele foi nula, porque eu chorava o tempo todo. O Papa na minha frente, em Florianópolis, beatificando Paulina, do coração agonizante, e dizendo: o Brasil precisa de santos. Um santo gera santo. Isso ele dizia para nós lá. E nos deu, ano passado, a nossa Santa Paulina, nossa coloninha, vizinha nossa, mora a 8 quilômetros da casa dela. Seus 2 sobrinhos netos, meus filhos em Betânia, nós somos parentes agora. Eu tenho parente santo. Tia dos meus filhos. João Paulo foi mostrando que o Brasil de fato produz santos, mas acolhe santos. Quando ele canonizava Santa Giana, que teve a coragem de dar a vida para que sua Giana nascesse, que estava lá com 42 anos de idade. Mas estava também a nossa Giana, a nossa menininha da Diocese de Franca, estava lá, assistindo a canonização de sua mãe. Que maravilha! O Brasil, meus irmãos, tem sido citado no Vaticano, pelo menos nos 100 processos de beatificação e canonização. É uma pena que a imprensa não divulgue. O meu fundador, por exemplo, Padre Deon, que será beatificado, já foi proclamada a sua beatificação. O milagre que vai levar meu fundador aos altares é um milagre acontecido aqui em Minas Gerais, em Lavras, por intercessão de Padre Deon, e assim tantos os outros santos. Aqui nós entendemos por que nós precisamos de milagres. Volto no versículo que eu escolhi: não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a eles. Meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro passo para que aconteça o grande milagre na minha e na sua vida é reconhecer: eu sou escravo. Sou escravo do pecado, sou escravo do ódio, sou escravo do cigarro, sou escravo da bebida, sou escravo do sexo. Sou escravo de uma teologia barata, que preenche a minha inteligência, mas não preenche a minha emoção, o meu coração, a minha afetividade. Sou escravo, pior ainda, de ideias soltas, de frases prontas, de um raciocínio barato, aonde se acha que a ciência explica tudo. Caímos numa bestialidade científica. Se hoje à noite determinado programa de televisão mostrar que cientistas da universidade de não sei das quantas acaba de descobrir que o alimento mais completo que existe é esterco de vaca, porque é um alimento natural, o mais vegetal de todos os alimentos. Além disso, a vaca, por ser uma ruminante, ela pega todas as proteínas e, feito um liquidificador interno, ela remói, remói, e associa-se ali às enzimas estomacais, e que transforma isso, que da mesma forma que nós tiramos-lhe o leite, e com os derivados do leite fazemos alimentos espetaculares, o esterco da vaca é o mais completo alimento que existe. Pois vai ter anta fazendo fila para comprar esterco e beber com aquele refrigerante geladinho.
Vai ter pizza de bosta de vaca servido a 4 queijos. Essa é a falsa ciência, é uma imbecilidade científica. E essa tem sido a causa de muitos de nós nos fecharmos aos milagres. Se não é com palavras que se convence, que mudam e que se libertam um escravo, muito menos as mais belas palavras vai mudar o coração de um escravo. Primeiro passo: sou escravo do pecado, das falsas ideias, das falsas religiões, escravo do comodismo, escravo da autossuficiência, escravo de mim mesmo. Pior escravidão que tem é quando a gente se torna escravo da gente mesmo. Escravo do orgulho, escravo da prepotência, escravo da vaidade. Enquanto não reconhecermos isso, não damos o segundo passo. E o segundo passo é: eu preciso de milagres. Eu quero experienciar milagres. E o século 21, o terceiro milênio, o primeiro do terceiro milênio será o século dos milagres. E quem não acreditar, azar, ficará de fora. Grandes e pequenos milagres, embora o milagre nunca é pequeno. O milagre acontece até contra a vontade da pessoa. Os milagres naturais de Deus. Olhe sua unha crescendo. Qual é o poder que você tem sobre sua unha? Fala para a unha: para de crescer. Por que a unha só cresce para frente? A minha é muito bonitinha, dá um close depois nela. É uma unha muito bem feita. A minha unha é mais importante que o avião que me trouxe aqui. Ela cresce sozinha. Não é? O que você fez para sua unha crescer? Só Deus faz milagre assim. Sabe quando você morde o beiço? Fica desbeiçado. 2 dias depois não está consertado. Ficou cicatriz. Só Deus cura sem cicatriz. Só Deus restaura. O corpo humano é uma caixa de ressonância do milagre. Vamos supor que aqui tivesse um paralítico e eu falasse para ele, em nome de Jesus, levanta e anda. Todo mundo ia dizer: milagre. Agora aqui não sei quantas mil pessoas somos andando, isso não é milagre? Então o milagre é só a partir do negativo? Isso é um perigo da ratinização carismática. Ou seja, transformar testemunho no programa do Ratinho, que só mostra o que não presta. A ratinização carismática está se espalhando por aí. Só vê milagre. Então, o milagre não tem a ver com andar. Parece que o milagre está relacionado ao paralítico. O sujeito cego enxerga, é milagre. E você enxergar e eu enxergar não é milagre? Deus faz dia e noite, o tempo todo, contra a sua vontade ou a favor. Deus inclusive faz esses milagres na vida de quem não vale nada. Olha um exemplo aqui na frente de vocês. Ele faz esse milagre. Deus nos restaura. O nosso intestino se renova completamente de 3 a 5 dias. O nosso sangue percorre um caminho de mais ou menos 94 mil quilômetros de extensão por dentro do nosso corpo, numa velocidade esplendorosa de 5.560.000 quilômetros por hora. E o coração que vai mandando isso. O ser humano é milagre ambulante, a vida humana é milagre, uma flor que nasce é um milagre, o sol que nasce é um milagre, a vida é um milagre. Mas se eu não perceber esses milagres, meus irmãos, falta um passo fundamental, que nós estamos falando o tempo todo nesse acampamento. Falta você puxar para dentro, trazer para dentro de si os dons espetaculares do Espírito, entre os quais Paulo faz absoluta questão de colocar os milagres, para mostrar que os milagres não foi algo do passado, tanto que nós rezamos, Padre Jonas cantou maravilhosamente bem para nós, a oração da coleta dessa missa, a mesma oração que Sua Santidade o Papa rezou em Roma, pedindo que se reproduza hoje os prodígios que acompanharam o início da pregação do Evangelho. Esse é o pedido, esse é o gemido da igreja. A igreja que nasceu em Pentecostes, logo em seguida, começou a rezar em línguas.
A oração em línguas foi o choro da recém-nascida. Aquele choro de alegria, aquele choro de emoção, aquele choro de Deus, aquele choro de paz, aquele choro de graça, aquele choro de felicidade. E nós precisamos aprender a chorar, a entrar nessa sintonia desse choro. Nós precisamos aspirar os carismas, porque, meus irmãos, se nós nos fechamos aos dons carismáticos, o Espírito Santo não tem como agir em nós e através de nós. Se eu não acredito e não alimento a fé carismática, eu não vou enxergar o que está atrás do obstáculo. Sem o Espírito Santo eu olho para a doença e enxergo doença. Na força do Espírito, pela fé carismática, alimentado pela profecia, eu consigo, pela graça do discernimento, ver o cerne, fazer um diagnóstico desse cerne, e a partir do diagnóstico, descobrindo as causas, as razões que estão escondidas nessa doença, pela palavra de sabedoria eu faço um prognóstico, o tratamento a ser feito. E esse tratamento a ser feito exige a aplicação e a prática dos carismas, curas, fé e milagres. Ao perceber um milagre acontecendo na minha vida e na vida do outro, alimenta a minha fé carismática. A fé carismática aumentada, abre-se mais espaço em minha vida para a ação de Deus. Eu entro numa sintonia maior com Deus. A profecia vai se tornando gradativamente algo experienciável, até naturalmente experienciável. Dom e a graça da palavra de ciência, de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de revelação e o que fazer com ele pela sabedoria, vai se tornando algo quase que rotineiro entre nós e vai sendo alimentado. E a força dessa fé, alimentado pela palavra, na comunhão, porque todos os milagres, todas as curas, toda a fé, toda a palavra de ciência, toda a palavra de sabedoria, de interpretação, de discernimento, de profecia, tem o grande objetivo de edificar a igreja, de crescer a igreja, de formar comunidades e dentro da comunidade. Então o Espírito vai suscitando pessoas que querem ser instrumentos, pessoas que se sabem escravas do mundo e do pecado, e que para deixar de ser escravo do mundo e do pecado, precisa ser como Maria, escravos, escravas do Senhor. Feito Jesus, quem é escravo, escrava do Senhor, a exemplo de Jesus, torna-se escravo dos seus irmãos, lavando os pés dos seus irmãos. O Espírito Santo vai suscitando dons e carismas, como tem feito conosco, e nós não temos o direito de nos fechar, porque esse é o maior milagre do Espírito.